Boa noite, Lagoinha! Muito feliz de estar tendo a honra de estar ministrando para vocês nessa noite. E eu honro a Deus pela vida do pastor Diego. Ele é meu discipulador, aquele que me aconselha e aquele que também que impulsiona. Então, se você está sentado aí, quanto mais perto você chegar desse homem, mais perto você vai chegar do seu chamado, do seu propósito. Será que você pode aplaudir mais uma vez a vida dos nossos pastores, dessa família pastoral que nós tantos amamos e honramos? Aleluia! Confesso que não é nada fácil para estar aqui pregando e ele sentado, mas tenho convicção que o Senhor escolheu esse tempo, essa noite. O Espírito Santo já tem passeado. Enquanto sente a presença do Senhor nessa noite, durante o louvor, o momento onde a gente estava ali, compartilhamos do pão, e o Senhor tem uma palavra para essa noite. Quantos estão apaixonados por Jesus nessa noite? Quantos querem uma palavra do céu nessa noite? Eu confesso que esse sermão, ele tem sido trabalhado durante as semanas no último mês. Esse sermão mudou minha mentalidade, mudou minha maneira de pensar. Durante os meus desafios, minhas circunstâncias contrárias, quando eu li esse texto, quando o Senhor abriu os meus olhos, me fez avançar, crescer. E eu tenho convicção que enquanto eu prego essa noite, não será eu, mas será a palavra de Deus te transformando de dentro para fora. Nessa noite, o título vai ser: está mais perto do que você imagina. Eu vou pregar sobre o caminho, sobre o movimento. Se você assistiu online, eu esteve aqui na parte da manhã, o pastor Diego já pregou uma palavra que foi sobre movimento, para você se levantar. E é o mesmo Espírito que passeia sobre esse lugar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 13. Eu vou ler vários textos. A gente cantou essa música hoje, é sobre o caminho de Emaús. Lucas 24, versículo 13. Para quem não me conhece, eu me chamo Mateus Trevisan, sou casado com a Luana, sou papai da Luísa e sou um dos pastores maravilhosos que nós temos aqui nessa casa. Amém? E a palavra de Deus diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros, repita comigo, 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos, repita comigo, impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópatras, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperamos que ele ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deixaram assustados. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés, os profetas, explicou-lhes tudo o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao aproximarem do povoado, o qual estavam indo, Jesus fez com que iam mais adiante. Mas eles insistiam muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando eles estavam à mesa, tomou o pão, deu graças, partiu-lhes e deu a eles. Então os olhos deles se abriram, foram abertos e reconheceram. E desapareceu no mesmo instante da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Feche seus olhos, Pai, essa é a tua palavra.
Papai, nessa noite nós oramos para que haja movimentação, papai, assim como no céu, aqui na terra, nós oramos, papai, para que as mentes possam estar alerta, para que os corações estejam receptíveis. Papai, nessa noite eu me coloco, papai, como um vaso. Papai, eu não quero estragar, eu não quero interromper, eu não quero andar no achismo nessa noite, mas eu peço para que o Espírito Santo de Deus intervenha e possa movimentar, gerar milagres, gerar esperança e fé nessa noite. É no nome de Jesus que nós oramos, amém. A verdade é que é muito fácil a gente levantar o cálice no final e dizer que ele ressuscitou e que a tumba está vazia, mas a gente continua andando na nossa rotina, do nosso dia a dia, como se ele estivesse morto. É o que acontece. Enquanto eu li essa passagem e comecei a entender das maneiras como o Espírito Santo trabalha a nossa vida, como Jesus, eu consegui discernir que é no meio do caminho. É no meio do caminho que os milagres acontecem. E se a verdadeira alegria não estiver somente no destino final, na promessa, quando você alcança o emprego, quando o green card chega, quando o casamento chega, quando o filho chega, quando aquela oração que você tem feito todos os dias chega, não for o final das coisas, mas o processo, quando você está orando, quando você está clamando, ali em si seja o destino da sua vida. Jesus, ele está andando com esses homens, e preste muito bem atenção, porque é Jesus que não os deixa eles entenderem que estavam andando com Cristo. É o próprio Deus que impede eles entenderem que estava ali andando com eles. É maravilhoso entender aqui, preste muito bem atenção, porque aqui Jesus, ele prega toda a palavra, desde os profetas, desde Moisés. Isso não foi o suficiente para que os olhos deles fossem abertos. Ele espera até que esteja sentado na mesa. Esse é um sinal que a comunhão é a consequência, é ali onde os nossos olhos se abrem. É no seu GC. É quando você convida aquele casal que não conhece o nome de Jesus para jantar na sua casa e você prepara um banquete para ele. É através da comunhão. É nesse lugar que Jesus escolhe se revelar para aqueles. Uma coisa também é maravilhosa entender que foi essa primeira vez que Jesus sentou na mesa depois que ressuscito. Não foi com os 12 dele. Não foi com os 12 dele, Cadu. Ele faz diferente. Cleópatas não era o mais íntimo. Aquelas outras pessoas daquela casa, aqueles discípulos não eram os mais íntimos. Jesus, ele não escolheu agir ou aparecer primeiramente para aquela sua clã específica ministerial. Não. Jesus, ele aparece para quem ele quer. Não é sobre posição e nem cargo. Ele faz isso de propósito, para que esses homens fossem lá para os discípulos dele dizer: ele ressuscitou, ele abriu os nossos olhos, vocês estavam lá, e ele fez o mesmo conosco. Nunca será sobre posição ou cargo ou exclusividade. Jesus, ele está nos ensinando o poder que há no comunhão, no poder que existe no partir do pão. E é maravilhoso entender que os olhos deles se abriram. E eu não sei vocês, mas comigo já aconteceu tantas vezes, passando por ansiedade, medo. O Senhor me prometeu, o Senhor tinha me dito, mas no meio da jornada, quando é para jogar aquela pedra para o gigante cair, eu ainda, tinha minhas pernas tremendo, muitas circunstâncias, até que o milagre chega. Mesmo quando eu nem fui tão fiel assim, mas o milagre chega, e daí eu olho para trás e falo: cara, era verdade. Ainda bem que eu confiei, ainda bem que eu cheguei até aqui, e ali eu comecei a dar graças a Deus, e isso é muito bom. Não tem nenhum problema você dar graças a Deus quando o milagre chega. Mas esses homens, eles andaram 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús. Agora preste bem atenção, imagina se em vez desses 11 quilômetros, em vez de eles andarem tristes, cabisbaixos, em vez desses 11 quilômetros, eles andassem sem duvidar, em vez desses 11 quilômetros, eles andassem celebrando, porque Jesus tinha ressuscitado da morte. Quantos milagres eles poderiam ter recebido, quantas bênçãos eles poderiam ter recebido. A verdade é que não tem nenhum problema você dar glória a Deus quando o milagre chega, quando a bênção chega, mas existe bênção que nós vamos perdendo no meio do caminho, porque é no meio do caminho que Ele vai nos afiando, é no meio do caminho que Ele vai nos transformando, é no meio do caminho que Ele vai nos modificando.
Isso me ensina maravilhosamente bem a estar grato em toda e qualquer circunstância. Porque se eu estou aqui hoje, em tempo presente, se eu não estou feliz, se eu não consigo lidar com essa circunstância agora, em quem eu sou, quando eu chego naquele grande sonho, naquela grande promessa, ou daquela grande expectativa, na verdade não vai mudar nada, porque eu não fui transformado. Você saiu do Brasil, você pode mudar de estado, você pode correr para tantos outros lugares. Se você perder a alegria do processo, em saber que Jesus anda do seu lado todos os dias, e em si, e se a jornada fosse o final das coisas? E se o caminho até a promessa, se o caminho até aquilo que o Senhor, sonhou para a sua vida fosse o final das coisas? Eu falo isso com maior temor, porque a gente não pode perder a alegria, a aventura no meio da jornada. Eu gosto muito de correr. E para mim fazer atividade física, eu só não quero estar bem esteticamente. Eu gosto de fazer alguma coisa que me traz alegria. Por isso eu gosto de correr. E eu lembro muito bem quando eu comecei a correr lá no Brasil. Foi ali onde eu até construí todas as minhas memórias e construí meu relacionamento com a minha esposa hoje, que era minha amiga antigamente. E era um lugar, era um círculo. Sabe aqueles círculos preparados de atletismo? E ali eu corria. Era um lugar preparado, redondo, tinha 1 quilômetro. Para mim correr 11 quilômetros, eu precisava andar o quê? 11 voltas em volta desse círculo. E esse lugar é o lugar o quê? Para iniciantes. Por quê? Porque não tem carro passando. É um lugar preparado, o lugar é liso, é plano. É um lugar pronto. Mas, assim como eu disse para vocês, eu queria ter alegria no que eu estava fazendo. Eu não queria estar ali simplesmente preocupado com a minha saúde ou com a minha estética, mas o meu momento de correr fosse um lugar onde se tornava um prazer para mim no meio dessa aventura de correr. E quando eu começava a correr em volta daqueles círculos, aquele loop, e cansado, às vezes 1, 2, 3, 4, 5 voltas, e meu plano era dar 10. Eu parava no meio do caminho, por quê? Porque era só 1 quilômetro, era fácil para voltar para casa. Às vezes a gente está correndo em loop, a gente não sabe por que o que a gente está fazendo, a gente perde alegria no que nós estamos fazendo, a gente perde alegria na família. Cara, olha para a sua volta. Você tem um trabalho, você tem uma família. Se você não está casado, você está perdendo a aventura de ser um solteiro. Talvez ainda você não fale inglês, mas daqui um dia, daqui um tempo, as risadas e as brincadeiras sobre o seu assento vai mudar, porque vai chegar o dia onde você não será mais imigrante, mas será um cidadão desse país. Então não perca tempo, não perca o processo das coisas. E às vezes parece que é um loop mesmo, cansativo, e até que eu decidi ter um passo a mais. Eu falei, quer saber? Eu vou correr no ar livre. E eu colocava meu foninho, eu continuo fazendo isso, eu amo fazer isso. É um momento onde eu tenho, maior prazer, alegria, onde eu relaxo. E eu saio correr. E correndo na rua, eu preciso estar atento. Porque o quê? Tem carros, tem às vezes degraus. Quando eu vou correr, por exemplo, algumas trilhas, ali do lado do Costco tem uma muito boa. Você chega ali, já tem uma placa ali, run by your risk. Você corra no seu risco, tem cobra, tem inseto. Você está tendo que, estar atento. É a vida real. É a vida real. E eu saio de casa planejando correr uma X quilometragem. Mas sabe o que acontece? Se eu corro 3 quilômetros, eu preciso voltar 3 quilômetros. Se eu corro 5 quilômetros, eu preciso correr 5 quilômetros de volta. Não tem como voltar. Você já colocou a mão no arado, não tem como voltar. Não tem como olhar para trás. Nós já queimamos as nossas carroças. Nós já deixamos todos os barcos no cais. Não tem como voltar para trás, porque Ele ressuscitou e venceu a morte. E nessa noite te dá destino, te dá direção, te traz movimento. Por isso nós declaramos nessa noite todo chamado que está adormecido. Nós oramos por milagre. Nós oramos, ó Pai, por uma intervenção do céu. O Espírito chacoalhando de dentro para fora e aquecendo, colocando fogo nos corações, assim como esses discípulos foram tomados no caminho de Emaús. Se você está aí, aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Faz sentido para alguém? Faz sentido que Jesus, Ele sempre trabalha no meio do caminho.
Ele sempre quer nos ensinar debaixo de pedagogia. Então nós precisamos aprender a nos alegrar na jornada, em vez de estar só olhando para o destino final. Porque Jesus nunca foi o destino final. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Sabe, o pastor Rafael Conrado, ele vinha muitas vezes aqui na nossa casa, já veio pregar aqui. E ele sempre fala uma frase que sempre pegou no meu coração: eu não vim adorar, eu vim adorando. Quem já escutou essa frase? Eu não vim adorar nessa noite, mas eu vim adorando. E um dia, quando eu estava assim nos meus devocionais, eu passando pelos salmos ali de 120 a 134. Quem já conheceu, já sabe um pouco sobre isso, sobre os salmos de romagem. Quem sabe o que é isso? Salmos de romagem. O que se trata? 3 festas aconteciam ali em Jerusalém: festa de Páscoa, a festa dos Pentecostes. E eles precisavam sair muitas vezes dos seus lugares, das suas regiões, e subir até Jerusalém, 750 metros de altura. Mas o que tem a ver com os salmos? É porque o salmo de romagem é os salmos que eles cantavam no movimento até chegar em Jerusalém. É esse movimento deles até chegar em Jerusalém. Isso me ensina que eu não espero só um destino profético para começar a pregar ou para começar a falar de Jesus. Eu não espero somente, o green card chegar para começar a agir como cidadão americano. Eu não espero só chegar a ter um social security para mim se movimentar como o melhor da minha companhia. Eu não espero só o green card chegar para começar a minha companhia. Eu não espero chegar o dia somente que o óleo cai na minha cabeça, mas eu já entendo que eu sou um pastor e que desde o ventre da minha mãe o Senhor me designou como profeta para as nações. O seu chamado, ele antecede a sua existência. Pastor André Fernandes sempre dizia isso. Precisamos ter convicção que durante a jornada, durante o processo, tem que haver um aleluia nos nossos lábios. Olha como algum desses salmos tão famosos: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Só alguns dos salmos que eles iam entoando, eles decorando, marchando diante da chegada de Jerusalém. Eu não sei você, mas quantos estão indo para Nova Jerusalém aqui? Quantos estão em destino para Nova Jerusalém? Essa é a minha casa, é para lá que eu vou voltar, foi de lá que eu vim. Não importa quanto de amor está, o quanto o amor está frio do lado de fora das paredes, mas aqui em Lagoinha Deerfield viveremos um amor assim como Cristo nos amou. Nós cresceremos em graça, nós cresceremos em comunidade. Essa cidade será tocada pelo movimento de amor dessa igreja, que se importa com o imigrante, que se importa com o perdido, e é nisso que nós acreditamos. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus por isso? Será que só eu e o pastor Diego estamos nessa jornada? Nós estamos indo para lá, nós estamos em movimento. Aleluia. Miriam é famosa porque ela dança quando ela passa pelo aquele caminho, né? O mar se abriu, a irmã mais velha de Moisés, todos estão empacotando o ouro, aquilo que eles levariam para a viagem. Eles estão indo para o deserto. O que eles levariam? O que você levaria, meu lindo? O que você levaria de viagem para o deserto? Que Deus estaria levando você para uma terra prometida. O que você levaria? Sabe o que Miriam levou? O tamborim dela. Eu fico imaginando Moisés ou ali alguns homens falando assim: Miriam, para que isso? Pega outra coisa. Mas não, ela levou o tamborim dela, ela se apegou nisso, porque em algumas circunstâncias, em alguns momentos da sua vida, o que você precisa somente levar é o seu aleluia, é o seu gloriação, é a sua adoração, que são armas poderosas para derrotar o inimigo. É o que te formoseia o seu rosto, é o que te tira da cama, é o que te faz lembrar das promessas sobre a sua vida. Levante a sua mão, eu quero profetizar sobre você nessa noite. Pai, eu oro, Pai, homens e mulheres,
papai, vivendo às vezes circunstâncias, ciclos diferentes, idades diferentes, mas eu oro nessa noite, o aleluia do Senhor sobre a boca deles. Eu oro diante sobre circunstâncias médicas, durante circunstâncias contrárias, imigratórias, durante circunstâncias familiares contrárias. Nós oramos por restituição, nós oramos por união e nós oramos por milagres no nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus no seu lugar. Glória a Deus. Vocês estão acompanhando? Quantos estão acompanhando? E não para por aí. Quem conhece a história de Jacó? Quem conhece a história de Jacó? Talvez um dos piores homens da Bíblia. Mas Jacó, ele teve uma jornada interessante. Porque em Gênesis 25, a Bíblia vai falar que o mais velho iria se sujeitar ao mais novo. Então, pastor Adriano, se existia uma promessa para ele vir sobre o mais velho, e que de fato aconteceu, qual foi o problema da história de Jacó? Por que ele, por 20 anos, sofreu tanto? Porque ele foi enganado por Labão? Porque demorou 20 anos para que eles cumprissem a promessa que Deus tinha feito? Por quê? É porque na verdade o que Jacó fez foi achar um atalho. Jacó mentiu. Jacó buscou da mãe dele, do vitimismo. Jacó, diante daquela promessa que era verdadeira, não soube discernir o tempo de Deus, que somente o processo, somente o caminho, o movimento faria que ele chegaria na promessa. Então Jacó, ele foge de Esaú, ele passa anos trabalhando por Labão, enganado. Agora ele luta com Deus. Deixa eu voltar um pouquinho. Ali mesmo em Gênesis 26, 25, ele tem um encontro com Deus, ali em Betel. Ele tem um encontro com Deus e ele fala com Deus, ele acorda e fala: Deus está nesse lugar. Deus fala claramente que Deus estava com ele. Passando anos, 21 anos depois, nesse mesmo lugar, Betel, 28:16 de Gênesis, quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. O que acontece aqui? Olha o que acontece em 35:3: vamos subir a Betel, onde construirei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que tenho andado comigo por onde tenho andado. 20 anos de diferença. Mas aqui, no final da jornada, quando Jacó entende que Deus estava com ele em todos os momentos da vida dele. Ele entende aqui que no dia da miséria, no dia da angústia, Deus também estava com ele. Em todos os momentos, 21 anos se passaram, mas Jacó consegue entender que o Deus de Israel estava com ele, antes mesmo de mudar o nome dele. Deus caminhou com ele, Deus andou com ele, Deus transformou ele. E quando o caráter dele foi restituído, aí então não será mais Jacó, mas Israel. É assim então começava o patriarcado, as tribos. Existe um período, existe um tempo, um processo para que coisas cumpram nas nossas vidas. Recebemos quantas palavras, isso nos alinha, isso nos alimenta, isso nos cria expectativa, mas é necessário que para que haja um caminho até o cumprimento da promessa. Quantos têm promessa de Deus aqui nessa noite? Quantos têm orado por algo específico? Quantos aqui têm feito orações ousadas nesse tempo? Quantos aqui são loucos, apaixonados por Jesus para fazer orações ousadas? E você tem orado para o Deus que responde todas elas. Mas confie no Deus dos processos. Aleluia. Porque Jesus nos ensina nos seus milagres que grande parte deles, na verdade 90% deles, foram feitos em movimento. Os milagres de Jesus foram feitos em movimento. A gente vê a mulher do fluxo de sangue, a gente também vê os 10 leprosos. Jesus, ao escutar: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Olha que Jesus disse: vão,
mostra-se aos sacerdotes, e enquanto eles iam, foram purificados. A verdade é que para muitos de nós, Deus já deu a direção. Deus já mostrou qual a direção que a gente tem que ir, mas a gente está indo para o lado contrário. A gente está tomando 90 graus indo para o lado contrário. Como iremos receber milagres? Como experimentaremos as bênçãos se estamos para a direção contrária? É necessário escutar a voz dele, obedecer. E eu quero ler com você esse texto que está em João, no capítulo 2, versículo 1 ao 5. Aleluia, não sei quanto tempo eu tenho. Vocês me atualizaram aí, no nome de Jesus, deixar eu vou embora. Quem aqui aguenta até as 10 da noite? Porque eu tenho muito versículo, muita palavra para movimento aqui. Aleluia. Presta atenção. João capítulo 2, 1 ao 5. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos foram também convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Essa aqui é a prova de que Maria não era uma mãe brasileira. Meu Deus, se eu chamasse minha mulher, ali ó, já chinelo cantando em mim, já ia ter que me ressuscitar ali na hora. Mas, preste bem atenção, a minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo que ele mandar. O que eu aprendo aqui? É que quando Jesus também nos ensina que a hora dele não chegou, é que chegaria um dia que teria vinho para todo mundo. Chegaria um dia que teria vinho para todas as nações. E chegaria um dia que teria vinho para os gentios. Que chegaria um dia que teria vinho para todas as línguas. Essa é uma promessa profética que Jesus está entregando para Maria. Mas aqui é maravilhoso que ele também mostra um ponto fundamental. É que façam tudo o que ele pedir. E o que Jesus pediu? Existiam tralhas de água. Muitas tralhas. No João, no capítulo 12, 2 a 6 a 9, a gente pode ver os pesos dele, mas eram muito pesados. Eram muito pesados esses jarros. E está cheio de água. Então ali eles começam a derramar água naquelas tralhas. E muitos serviçais pegaram essas águas. E eles se começaram a movimentar. Até chegar na mão do mestre de cerimônia. Mas o que é muito claro, mas o que jogaram naquela tralha? O que jogaram naquela tralha? E o que foi transformado? Agora eu faço a pergunta, pastor Márcio, quando que foi transformado? Quando que o milagre foi feito? No meio do caminho, no movimento. É no meio do movimento, é no meio do processo. Nós não sabemos quando, como, com quem ou como vai ser. Mas se fizermos aquilo que Ele tem nos mandado, se obedecermos os seus mandamentos, é certo que haverá alegria, que é isso que o vinho traz. Alegria, renovação, votos, reconciliação. É nisso que acreditamos, Lagoinha. Meu Deus, aleluia. Jesus, ele tem algo com esse movimento. Ele encontra também aquele centurião que está com o seu servo também doente. E aquele centurião, ele toma os olhos de Jesus. Senhor, eu tenho muitos homens. Se o Senhor der uma palavra, ele será curado. E ele foi curado imediatamente, em movimento. É necessário que se movimentamos para as promessas que Deus tem para as nossas vidas. O Senhor não te chamou simplesmente para vir aqui aos domingos. Esse aqui na verdade é o centro de treinamento. Mas existe uma semana toda para você fluir, para você crescer, para você avançar. Porque muitos sonhavam estar aqui nessa terra. Quantas vezes eu e minha casa oramos para que um dia pudéssemos fazer discípulos de outras as nações. Eis-nos aqui. É momento dos nossos olhos se abrirem em saber
saber e perceber que Ele está no meio do caminho conosco. Ele está mais perto do que você imagina. O seu milagre está mais perto do que você imagina. O cumprimento das promessas sobre a sua família está mais perto do que você imagina. O seu casamento está mais perto do que você imagina. O cumprimento das promessas de Deus está mais perto do que você imagina. Gustavo Paiva diz que demora muito para Deus fazer de repente. A gente sabe que o batismo do Espírito Santo, o Pentecostes, só veio porque 120 homens decidiram obedecer e esperar em Jerusalém até que fossem revestidos de poder do alto. Existe um chamamento para nós. Você tem vocação, você tem uma missão, você tem um propósito, mas você só vai alcançar se você obedecer e permanecer em Jerusalém até que seja revestido de poder e autoridade. Aleluia. Talvez você ache que Jesus está tão distante de você. Eu não tenho tempo, mas o que mais me impacta na vida do discípulo João, ele dizer que era o amado, ele se auto-intitular o amado. Eu gosto sempre de tentar discernir aonde ele descobriu isso, da onde ele tirou isso. Pode ter sido os momentos de intimidade que ele reclinava ao peito de Jesus. Todos os outros poderiam fazer isso, mas ele tinha uma convicção forte: eu sou amado do meu Pai. A Bíblia vai nos dizer que em João, no capítulo 3:19, quem conhece? Porque Deus deu o seu único Filho para que não pereça, mas tenha vida eterna. E enquanto Jesus está dizendo isso, Ele está dizendo para uma pessoa. Quem era? Nicodemos. Sabe quem está de cantinho acompanhando esse movimento? João. Tenho convicção que enquanto ele está vendo os momentos que eram transferidos para outras pessoas, Jesus falava assim: eu sou amado, eu sou esse discípulo. Quantos de vocês aqui amanhecem ou vão para a presença do Senhor e perguntam: cara, será que eu sou amado por Deus mesmo? Será que Jesus vem até mim mesmo? Porque Jesus foi atrás de todos os discípulos dele naquela praia onde Pedro teve que responder o quanto que amava Jesus. E a cada resposta de Pedro: vai e apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Vai e apacenta as minhas ovelhas. Movimento. E eu quero finalizar com mais um texto para a gente ir para o final. João no capítulo 12, do versículo 12 ao 13. João no capítulo 12, 12 ao 13. Você pode ficar de pé no seu lugar. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Pegaram os ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Versículo 12 mais uma vez. No dia seguinte, a grande multidão que vinha vindo para a festa ouviu que Jesus estava no caminho. Jesus sabia que todos os judeus naquele momento estavam em festa, para o Passover, para a Páscoa. Jesus sabia onde todos estavam. E sabe o que Jesus faz? Jesus vai até eles. Jesus vai até eles. Esse é o posicionamento de Jesus. Os discípulos não entenderam esse momento, nenhum deles. O que está acontecendo? E eles começaram a festejar dizendo: Hosana, Hosana, como um sinal de vitória militar. Como um sinal de vitória militar. Mas preste bem atenção.
Porque a vitória de Jesus não era de maneira militar como os discípulos esperavam. E no caminho de Emaús, aqueles discípulos, eles estavam entristecidos, eles estavam angustiados, os olhos deles estavam fechados, porque eles esperavam um governador, queria restituir a lei mosaica. Mas não foi isso que Deus veio inaugurar, mas sim o reino de Deus. Agora Jesus está indo em direção a esse povo. Agora nesse momento, Jesus está indo em direção a mim e a você. Eles ainda estão escravos de Roma, eles ainda estão escravos daquele momento, naquela cidade, mas eles levantam aquelas oliveiras e diz: Hosana, logo vem, Hosana. Mesmo que estamos às vezes em algumas circunstâncias presas, não podemos nos esquecer que Ele virá, que Ele está no caminho, que Ele bate a porta. O Deus que vem ao seu encontro está nesse lugar. O Deus de Jacó está nesse lugar. O Deus de Abraão. Feche seus olhos no seu lugar. Existe uma movimentação no céu, existe uma movimentação nesse lugar. Esse culto não se repete, esse culto não volta atrás. As palavras que você começará a lançar agora, comece a orar no seu lugar, comece a pedir movimento. Aumente a sua fé, gere expectativa. Comece a gerar o seu milagre. Vá de encontro a Ele, porque está mais perto do que você imagina. Não é tempo de olhar para trás, não é tempo de olhar para as cidades antigas, não é tempo de olhar para os seus antepassados, é tempo de você olhar para frente. Eis que faço uma coisa nova. Será que vocês não podem ver caminhos no meio dos ermos? O Senhor abrindo caminho no meio do deserto. Esse é o nosso Deus, é esse quem tu és. Ó Pai, nessa noite nós oramos. Independente das circunstâncias contrárias que os seus filhos se encontram, escravos pelo pecado, escravo das emoções, uma mente limitada, uma mente estagnada. Ó Pai, existe paralisia, existe dormência, mas abre os nossos olhos nessa noite. Abre os nossos olhos nessa noite, para que nós possamos te ver claramente, para que nós possamos escutar a sua voz audivelmente, no nome de Jesus. Nós declaramos agora um movimento que se mexam as águas paradas, no nome de Jesus. Seja intenso no seu lugar. Existe um banquete, existe uma mesa. Não é sobre posição, não é sobre o favorito, mas sobre um Deus que é o Deus dos invencíveis. E Ele te ama, e Ele te desenhou, e Ele te escolheu.